Isso aconteceu há cerca de 4 anos, quando eu tinha uns 27 anos. Na época, eu trabalhava em um emprego que ficava a cerca de 45 minutos de carro em um dia bom. Era preciso dirigir por pequenas estradas rurais para chegar a essa cidade isolada do interior. Mas o salário era bom e os benefícios eram bons para mim. Todas as noites, a caminho de casa, eu dirigia pela rua principal da cidade até um cruzamento, virando à direita para voltar para casa. Certa noite, dirigi até esse cruzamento e esperei o semáforo mudar. De repente, ouvi uma batida na janela do passageiro. Virei-me e vi 2 homens olhando para mim pela janela do carro, ambos meio maltrapilhos, e o motorista parecia muito zangado. Perguntando-me o que estava acontecendo, baixei a janela. O motorista nem sequer me deixou falar. "Por que você me cortou ali atrás?" Eu estava confuso, pois não tinha visto outro carro quando saí do carro. Eu não vi. Ele ficou ainda mais irritado com minha negação. "Sim, você cortou lá na estrada. Nós quase batemos." Eu não desci essa rua. Eu estava na área de estacionamento no topo da rua e desci a outra estrada. Deve ter sido alguém com um carro semelhante. Meu carro tem uma cor diferente, mas já vi muitos outros carros iguais. "Sua mentirosa, não acredito em você." Ele estava ficando cada vez mais vermelho. Nesse momento, seu amigo entra em cena. "Por que você parece tão nervosa se não foi você?" "Porque seu amigo parece muito bravo e eu tenho um problema de ansiedade. Além disso, vocês são 2 homens abordando uma jovem mulher sozinha." Nesse momento, ouve-se um sinal sonoro atrás de mim. Estamos atrapalhando o trânsito. Saio da pista, ignorando o rugido dele. No entanto, enquanto eu dirigia, ouvi um bip prolongado atrás de mim e o vi me seguindo pelo espelho. Ele deve ter entrado na minha pista para me seguir. Comecei a ficar realmente assustada enquanto eles me seguiam em direção a uma estrada principal, imaginando o que eu deveria fazer. Um conjunto de semáforos ficou vermelho à minha frente e eu reduzi a velocidade, em pânico. Tranquei rapidamente as portas do carro para garantir. Quando dei por mim, ele estava batendo na porta do meu carro, tentando abri-la. Eu não me lembrava disso, mas descobri depois que ele tinha algum tipo de martelo nas mãos e quebrou a janela do meu carro, tentando me puxar para fora do carro pelos cabelos. E depois me bateu uma vez quando não conseguiu me tirar. Acho que ele deve ter me nocauteado, porque quando dei por mim, um casal estava verificando meu pulso e tentando estancar o sangramento de um corte na minha testa. Aparentemente, esse casal ouviu passar por mim, quase colidindo com o semáforo. No final, ele foi pego. Ele se declarou inocente no tribunal e eu tive que depor. Foi provado por meio de imagens de câmera de vídeo que eu não era a motorista com quem ele quase colidiu. Ele ainda está na cadeia. Tudo por causa de violência na estrada e um caso de identidade equivocada. Esta é a história do meu tio. Desculpe-me se estiver mal escrita. Eu a escrevi enquanto ele a contava para mim em tempo real. Meu nome é Rick Martinez e sou um motorista de caminhão aposentado. Isso aconteceu quando eu tinha uns 30 anos de idade. Agora tenho 62 anos. Na estrada, vi muitas coisas estranhas. Já contei essa história várias vezes. Muitas pessoas não acreditam em mim. Mas ela começa em Stockton, Califórnia, onde peguei um carregamento de canos. Meu destino era Salt Lake City, Utah. Eu deveria reabastecer em Barstow, Califórnia, em uma parada de caminhões. Mas, de repente, eles não tinham mais combustível. Então, disse ao meu supervisor: "Ei, tenho meio tanque de combustível." Ele me disse para continuar e ir até a primeira parada de caminhões que eu visse. Então, 100 quilômetros adentro em Nevada, nada além de deserto. Não vi nada além de um deserto pouco iluminado com algumas cidades. Quando notei que meu medidor estava vazio, e pensei que isso não estava certo. Então, peguei a primeira saída que vi e parei o caminhão. Disse ao meu supervisor, que estava logo atrás de mim, a 1 hora de distância,
que eu estava com medo de continuar e acabar com os tanques. Ele me disse para ficar parado e que passaria por lá em 1 hora e que poderíamos desviar parte do combustível dos tanques dele para os meus. Então, fiquei ali sentado e percebi que era uma cidade pequena com pouca iluminação. Enquanto estava sentado, não podia ligar o motor e não podia ouvir o rádio. Então fiquei sentado em silêncio. Eu não uso drogas e não inventei isso, portanto, ouça com atenção. Enquanto estava sentado ali, notei muitas construções inacabadas, um parque de trailers à minha direita completamente escuro e uma igreja à minha esquerda, a cerca de 1 quarteirão de distância, com as luzes acesas. São cerca de 2 da manhã e vejo um coelho pulando em volta da minha caminhonete. Ele pulava e ficava olhando para mim e continuava pulando. Estou ficando com fome e vejo o que parece ser uma loja de conveniência à outra quadra da igreja. Desço do caminhão e decido ir a pé até a loja. Enquanto ando, ouço um cachorro uivando como se estivesse com dor. Quando estou passando pela igreja, as 2 portas estão abertas e ouço palmas, como se estivessem realizando cultos. Ao passar pela igreja, olho para dentro e não há ninguém, exceto por um homem branco, magro e velho, lendo a Bíblia e falando sobre o inferno. Não me demorei muito e passei pela igreja. Então ouvi palmas novamente. Nesse momento, o cachorro começa a uivar de novo. Percebo que há várias casas vazias nessa rua que sobe a colina. Ainda estou indo em direção ao que acho que é um pequeno mini-mercado. O tempo todo o cachorro continua uivando. Todas as luzes estão acesas. Quando entro, uma senhora idosa de óculos está lendo um livro. Não há quase nada nessa loja. Talvez algumas latas de comida, alguns sacos de batatas chips, apenas água nas geladeiras. Durante todo esse tempo, a senhora nem sequer levantou a cabeça do livro. Então, peguei uma água e batatas, pois estava com muita fome e não havia nada para comer. Então perguntei à senhora se era só isso que tinha e onde estavam todos. Ela me disse que todos se mudaram e que a nova construção deveria ter começado há cerca de 6 meses. Depois disso, ela não disse mais nada. Então paguei a ela, saí e comecei a voltar para o caminhão. Durante todo o tempo, o cachorro ainda estava uivando. Quando me aproximei da igreja, olhei para a rua de onde ouvi os uivos. Decidi ir e ver por mim mesmo porque o cachorro estava uivando. As casas dos 2 lados da rua estavam fechadas com tábuas e escuras. Vi uma casa com as luzes acesas, com uma cerca de 1,5 metros. Quando olhei por cima da cerca, fiquei em choque. O que vi foi um homem de cueca com uma corrente presa ao pescoço de 4, uivando. Os pelos dos meus braços e do meu pescoço se eriçaram quando vi outro homem entrar pela porta dos fundos e chutar o homem de 4 e gritar para ele calar a boca. Fiquei em choque, virei-me e desci a colina correndo para meu caminhão. Quando passei pela igreja, as 2 portas ainda estavam abertas, mas não havia mais luzes acesas e ainda podia ouvir as palmas. Finalmente cheguei ao meu caminhão, liguei para o meu supervisor e contei o que vi. Disse-lhe que se apressasse e chegasse aqui para que eu pudesse sair. Meu supervisor perguntou de que saída você estava falando. Eu disse a ele e ele respondeu: "Ah, eu passei por ali." Ele teve que se virar e voltar para me buscar. Eu estava sentado ali e o coelho ainda estava pulando em volta do meu caminhão. Ele parou e olhou para mim quando eu estava lá dentro. Não estou dizendo que o coelho disse isso, mas foi o que ouvi. Saia! Abri a janela e esperei pelo meu supervisor, que apareceu 5 minutos depois. Contei ao meu supervisor o que aconteceu e ele apenas riu de mim e disse que teria que fazer um teste de drogas em mim. Não dormi durante toda a viagem a Utah até chegar a Salt Lake City. Acredite ou não, juro que foi isso que aconteceu. Tive uma experiência anos atrás na qual sempre penso e me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu tinha por volta de 17 ou 18 anos. Fui com uma amiga a um pub que não se preocupava muito em verificar a identidade, então tomamos alguns drinks. Saímos quando o pub fechou e eu acompanhei minha amiga até em casa. Ela morava a cerca de 5 minutos a pé do pub.
Eu deveria ficar na casa da minha irmã para ser babá dela no dia seguinte, mas perdi o último ônibus e decidi ir a pé. Era uma caminhada de 4 horas que eu já havia feito muitas vezes durante o dia e nem me ocorreu que uma garota andando sozinha no meio da noite fosse uma atitude idiota. Eu nunca sairia sozinha depois de escurecer e tomei essa decisão naquela noite. Então, estou caminhando e a maior parte do percurso passa por áreas residenciais, alguns postos de gasolina e lojas fechadas, etc. Em torno de 3 horas de caminhada, mais ou menos, há um intervalo de meia hora entre um conjunto habitacional e o próximo, que é apenas uma estrada rural com campos em ambos os lados. Sei que essa estrada rural está chegando e, à medida que me aproximo e o efeito do álcool passa, começo a pensar que tomei uma decisão estúpida. As estradas estavam bem tranquilas e, a essa altura, já deviam ser umas 3:30 da manhã. Um carro branco passou por mim em direção à estrada rural, mas não dei muita importância. Cerca de 1 minuto depois, o mesmo carro voltou na direção oposta, diminuindo a velocidade ao passar por mim. Todos os vidros eram escurecidos, então não pude ver quem estava dentro. O carro deu a volta mais atrás e passou por mim novamente, voltando para a área da pista rural, e eu pensei: "Oh, droga!" Eu estava chegando ao final do conjunto habitacional e mais perto da estrada rural. Então me desviei para a direita, entrando no conjunto habitacional, e esperei fora de vista pelo que pareceu uma eternidade, mas olhando para trás, provavelmente não foi muito tempo. Ouvi um carro passar algumas vezes e depois tudo ficou quieto. Achei que provavelmente era seguro continuar agora. Saí do conjunto habitacional, olhei em volta e não vi ninguém. Então continuei minha jornada. Cerca de 5 minutos depois de entrar na pista tranquila, o mesmo carro branco passou por mim por trás e estacionou um pouco à frente em um acostamento do meu lado da estrada. Diminui o ritmo e comecei a entrar em pânico. Não queria dar meia volta porque o carro estaria atrás de mim, e essa ideia me assustou ainda mais. Eu não podia atravessar porque não havia uma trilha para pedestres do outro lado da rua, então estava caminhando lentamente em direção a esse carro branco, ficando cada vez mais assustada. Nesse momento, um táxi parou ao meu lado e o motorista baixou a janela e perguntou se eu queria uma carona para casa. Eu já estava em pânico e quase gritei para ele que não entro em carros com estranhos. Ele disse que tinha uma filha da minha idade e que não gostaria que ela saísse a essa hora. Olhei para o táxi, olhei para o carro branco, corri e entrei no táxi. Quando estávamos indo embora, olhei para trás e vi o carro branco sair em alta velocidade na outra direção. O motorista do táxi me deixou na casa da minha irmã. Sempre penso no passado e, em primeiro lugar, como pude ser tão estúpida? Em segundo lugar, o que teria acontecido se o motorista do táxi não tivesse parado?